Pelo meu aí, falta 30 segundos ainda agora. É o relógio oficial da igreja. Que isso, rapaz? Como é esse? Totalmente. Qual que é o primeiro? Hã? O Espírito enche minha vida? Estava na sequência. Tirei minha tudo. vida, depois... Enche minha vida, rio de vida. Eu me alegro de... Graça e paz, queridos. Bom dia. Animados? Amém? Felizes de estarmos aqui. Bom ver todos vocês, né? Alguns que andaram distantes estão podendo voltar. A gente está grato por isso também. É muito bom receber todos vocês. Sabemos que alguns irmãos, né, não estarão presentes porque estão meio enfermos. O Vladimir mesmo, a gente vai estar orando por ele mais adiante. Ele está tossindo, ele falou, não vou à igreja hoje para não passar nenhum tipo de virose ou alguma coisa. Então nós sabemos que algumas pessoas enfrentam isso, outros estão descansando em casa, né? Outros deveriam vir e não vêm, então a gente também sabe que isso acontece. Mas aqueles que estão acompanhando de casa, a gente louva a Deus por isso. Vamos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor, vamos bendizer o nosso Deus. Vamos exaltá-lo nessa manhã, porque nos reunimos aqui por causa dele, por ele, para ele. Toda honra, toda glória deve ser dada a ele. Ele é o motivo do nosso ajuntamento. Ele é o motivo da nossa reunião. Ele é o motivo desse culto. E nós queremos dizer isso a ele, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos, te bendizemos. Adoramos ao Senhor, ó Pai, por podermos celebrar este culto em teu nome. E dizemos, ó Pai, que nos reunimos aqui para dizer obrigado ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu cuidado. Ó Pai, queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Receba o nosso culto nessa manhã. É para o Senhor que nos reunimos. É para o Senhor, ó Pai, que vamos oferecer louvores. É para o Senhor, ó Pai, que queremos dar, ó Pai, o nosso coração e a nossa gratidão nessa manhã. Se manifeste entre nós, fale, se mova entre nós. Trabalhe em cada coração aqui conforme o que o Senhor bem desejar fazer. Nós pedimos isso. Receba o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus encha as nossas vidas. Né? A Bíblia fala que, uma vez cheios do Espírito, nós vamos ser verdadeiras testemunhas dele. Então, que nós possamos clamar ao Senhor para que sejamos cheios do Espírito e testificarmos do seu amor, em nome de Jesus.
Aleluia. Não, você vai bater palma, vamos bater palma direito. Eu penso o seguinte, se a gente vai aplaudir o Senhor, tem que aplaudir direito, não é um bate palma ali, o outro acolá, né? Vamos fazer aí com vontade. Amados, o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida, ele enche o nosso coração. E a Bíblia fala que ele é aquele que nos guia em toda a verdade, ele é aquele que nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou. E nós vamos cantar uma canção que diz o seguinte, que nós podemos ouvir a voz do Senhor chamando o nosso nome. Coisa linda isso, né? Eu estava lendo e falando essa semana com uma pessoa em um estudo sobre João capítulo 10, onde ele fala, eu sou o bom pastor. E eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. Imagine isso. Amados, são mais de 8 bilhões de habitantes no mundo. Mas Jesus chama cada um de nós pelo nome. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é. Ele sabe a nossa necessidade, ele sabe aquilo que nós precisamos. E nessa manhã ele nos chama para que nós tenhamos comunhão com ele. Para que a gente esteja junto com ele. Vamos louvar ao Senhor cantando que ele é o nosso rio de vida. Chamando o meu nome.
Existe um pastor que ele sempre fala que a hora que a gente mais mente é quando a gente canta. E nós acabamos de cantar algo que eu espero que a gente não tenha mentido. Nós dizemos assim, olha só, eu te louvarei de todo o meu coração, mais do que o ouro e a prata. É a tua presença me basta. Amados, que nessa manhã a presença do Senhor nos basta. Que durante a nossa vida a presença do Senhor nos basta. Que isso não seja apenas uma frase lançada ao ar. Não seja apenas algo que nós proferimos por proferir. Mas que seja algo que esteja vivo em nosso coração. Que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? E nós vamos louvar ao Senhor e dizer que porque Ele, tudo isso em nós, nós podemos nos alegrar nele. Nós vamos bendizê-lo, nós vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Você tem problemas? Aí alguns aqui, misericórdia. Fala não, pastor, a lista é grande. Amados, todos nós enfrentamos problemas, todos nós temos lutas. Mas Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa torre forte. Ele é aquele em quem nós podemos buscar socorro, porque Ele sempre vai nos socorrer. Vamos dizer isso ao Senhor? Aqui
dificuldade. Sabemos que temos enfrentado tempos para muitos angustiantes, tempos de dúvida, tempos de incertezas. Mas o nosso Senhor é o nosso Deus, Ele é aquele que cuida de nós. Ele é o nosso socorro bem presente. Eu sei que muitos aqui estão cansados. Eu sei que muitos aqui estão falando: Senhor, renova, porque eu não aguento. Sabe, amados, que nessa manhã nós façamos como Josafá fez. Quando mais de 1 milhão de soldados vieram lutar contra ele, ele se colocou diante do povo e ele falou assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Às vezes você está nessa situação, nessa manhã, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas Josafá, ele falou assim: mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Oh, aleluia! Vamos colocar os nossos olhos no Senhor, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa torre forte, Ele é aquele que luta as nossas batalhas. Derrama o seu coração diante dele nesse instante. Fale com o Senhor, aleluia. Oh Deus, ser quem é, que nós podemos exaltá-lo, dizer Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, mas que Ele não seja apenas exaltado no céu, que Ele seja exaltado aqui, em nosso meio, em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre.
Exaltado és, Senhor Jesus, Aleluia. na terra e nos céus. Aleluia. O universo proclama a tua glória, Amém. Senhor Jesus. Que bom, Pai, poder sentir a tua presença, Deus, Amém. no nosso meio nessa manhã. Que bom saber, Pai, que o Senhor é o nosso Pai, nosso Deus e É cuida verdade. de nós, Senhor Jesus. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Amém. E que a tua presença, Deus, possa nos acompanhar em cada dia da nossa vida, Pai. Amém, ó Em cada dia de nossa caminhada, sejam elas momentos tristes ou momentos alegres, seja o que for, Pai. Seja o nosso Deus, seja o nosso amigo, Pai. Amém, ó Deus. Fica conosco, Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Podia sentar, obrigado a todo o Ministério de Louvor, cada um que está aqui à frente, dando do seu talento, dando do seu amor ao Senhor. Amados, nós vamos orar nesse instante, como temos costumeiramente estamos fazendo, né? Orando, colocando as nossas necessidades, colocando a vida de irmãos queridos diante do Senhor. Nós temos, como eu falei logo no início, né? O Vladimir que está adoentado, lá tossindo. Então vamos orar para que ele fique bem, para que ele se recupere, para que ele esteja pronto para a semana que vai se iniciar amanhã e que ele possa estar desenvolvendo as suas funções com liberdade, com perfeição. Vamos orar também pela Iracema. A Iracema fez a cirurgia, né, no ombro direito, vai ficar 3 meses em casa aí sem poder dirigir. Então todos podem ir lá visitá-la. Agora, se ela estiver acompanhando, ela está lá, misericórdia. Né? Não com a mão direita na cabeça, a mão esquerda. Misericórdia. Não, todos, ela sempre recebe com tanto carinho. Nós vamos dar todo o apoio, todo o carinho à Iracema, que ela merece. É uma pessoa que nós amamos. Vamos continuar orando pela mãe do Kevin. Né? A mãe do Kevin botou um marca-passo de urgência. E nós também temos orado isso. Vamos orar agora também de uma forma muito especial pela Marta. Por que especial? Chegou a hora, gente. Agora é tempo. Mês de maio chegando, né? Ontem mesmo aí já teve algumas, será que vai, será que não vai? E a Marta, irmãos, a Marta é uma bem-aventurada. A Marta, se ela espirrar, o bebê sai. É incrível. O Brian falou, pastor, eu nem saí para um compromisso, porque eu falei, se eu for, na hora que eu volto, já estava lá. Então, a gente tem, que bom, que tomara que seja assim, perfeito. Né, que como foram os outros partos, que seja esse também, que tudo corra bem. Nós vamos orar por ela, pedindo essa bênção de Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, como é bom como igreja nós podemos abrir os nossos corações, intercedermos uns pelos outros. Como é bom podermos colocar a vida dos nossos irmãos, pessoas que amamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor haja, pedindo que o Senhor opere. Ó Pai, nos lembramos aqui, ó Deus, da Marcela, mãe do Kevin, ó Deus, que colocou um marca-passo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando e dando a ela uma recuperação plena e total. Que ela possa estar perfeita, vivendo uma vida saudável. Da mesma forma, pedimos também pela Lin, mãe do Guga, ó Deus, que enfrentou problemas de saúde, mas nós sabemos, ó Pai, que às vezes é necessário algum tempo para a recuperação total, e nós colocamos a Lin diante do Senhor também, pedindo uma recuperação plena para ela, em nome de Jesus. Guarda, abençoe a ela, o Caio, ó Deus, o Guga e a família aqui, ó Deus, que fica apreensiva com tudo isso, guarda esses corações. Ó Pai, entregamos a vida da Iracema diante do Senhor. Ó Pai, que a recuperação dessa cirurgia seja perfeita, que ela esteja totalmente sem dor, ó Deus, em nome de Jesus, e que ela fique plena, totalmente curada e restaurada, para a glória do Senhor. E queremos colocar a vida do Vladimir diante do Senhor também, pedindo que o Senhor o cure, pedindo que o Senhor vá de encontro, ó Pai, ao corpo dele, restaurando totalmente a sua saúde, ó Deus, fortalecendo, dando a ele graça, Senhor, e sempre a alegria de continuar te servindo como ele tem feito. Ó Pai, nós queremos abençoar esta igreja, cada necessidade, cada irmão, cada luta, cada dificuldade, cada irmão que passa por provações, que o Senhor possa suprir para a glória e do teu próprio nome é que nós o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse instante eu quero passar a palavra ao Brian, como presidente do nosso conselho. Ele tem algo a nos dizer nessa manhã. Bom dia a todos.
Essa vez, eu estou na frente da igreja, não para dar os avisos, eu sei que vocês são tristes por isso, né? Hoje é o Heron, então a gente vai estar fazendo uma escala de avisos. Então, hoje você vai ouvir mais a voz do Heron. Mas como o presidente do conselho da nossa igreja, eu quis avisar a igreja de um acontecimento. Acho que a maioria já sabe, mas só para vocês, todo mundo fica claro, né? A gente, durante esses últimos 2 anos, pouco mais de 2 anos, a gente tinha o privilégio até o Samuel fazer parte do conselho. E como a maioria de vocês já sabem, a família dele está em processo de mudança. Então, ele pediu a saída do conselho para focar nessas coisas, né? Tudo que ele está arrumando, fazendo, né? Preparando para a família. Então, eu quis avisar a igreja que, desde algumas semanas atrás, eu acho, ele mandou uma carta oficial para o conselho pedindo saída. A gente aceitou, né? E a gente quer abençoar ele, porque muitas coisas para fazer, muita coisa para arrumar durante esse processo. E ele foi realmente um bênção na vida do conselho. Então, quero chamar o Samuel pela frente. Também quero chamar o pastor. Se o Vladimir estava aqui, a gente ia chamar ele também, mas acredito que ele vai orar em casa. A gente quer orar para o Samuel e agradecer para a vida dele e o trabalho que ele fez em nossa igreja. Então, vamos orar para o nosso irmão Samuel. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, para este tempo que Samuel fez parte do nosso conselho. Obrigado para tudo que ele fez, o trabalho que ele fez com dedicação, com empenho, Senhor. A gente quer abençoar ele e a família dele durante esse processo de mudança, Senhor. Por favor, abençoe ele, que tudo dá certo, que ele não fica estressado, frustrado, Senhor, mas que tudo corre bem e que ele sinta a sua presença através desse processo, Senhor. Por favor, abençoe ele e tudo que ele faz hoje e no futuro. Em nome de Jesus. Amém. Samuel, você quer falar uma coisa para a igreja? Eu queria agradecer, né, o privilégio, o voto de confiança que a igreja me deu. Nós ainda devemos compartilhar alguns detalhes nas próximas semanas, então não vou dar o contexto total. Mas eu queria agradecer à igreja, né, pelo voto de confiança e pedir que vocês permaneçam firmes na fé em Jesus. Esse é o nosso objetivo. Amém? Obrigado. Vou passar a palavra para o pastor. Obrigado. As crianças, vamos lá, venham cá. Los pequeninos, los niños. Uau! Hoje... deixa eu pegar esse aqui que vai embora, pode ser? Vai embora aí, depois você pega. Tive que negociar com a outra Helena aqui, porque essa aqui está indo embora, então eu peguei essa aqui primeiro, né? Daqui a pouco. Mas Helena, cadê a Heleninha? Estenda suas mãos, vamos orar e abençoar nossas crianças, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos pela vida de cada um destes pequenos. Pedimos que o Senhor os abençoe, pedindo que o Senhor transborde o coração deles da tua graça, da tua misericórdia, em todo o tempo. Ó Deus, abençoe cada professor, cada pessoa envolvida no ensino delas, que elas possam, ó Pai, receber a orientação mais do que deles, do teu próprio Espírito. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pronto. As crianças... Você viu que eles ficam batendo papo comigo aqui, né? Então, eu tenho muita coisa para falar com eles. Heron. Graça e paz, irmãos. Amém. Queria pedir para os irmãos ficarem de pé, né, para a gente, antes da gente dar um aviso, aproveitar que a igreja parece estar animada, parece que está, né, calor chegando, né, para quem mora em Minnesota, tá difícil, o calor vai e vem, tá pegando no tranco, né?
Ok, vocês podem ir tomando assento, por favor. Se deixar, o povo conversa até o meio-dia, né? Esquece do culto. Bora, pastor. Eu disse, o pastor quer abraçar todo mundo. O calor tá chegando, para quem mora aqui, tá pegando no tranco, mas tem alguém que já tá com muito calor, que não tá esse calor todo ainda não, mas tá um vento aqui legal. Agora que estamos todos aí sentados, vamos passar os avisos rapidamente. Teremos o Amanhecendo com Deus. Ele acontece em todas as sextas-feiras, das 7 às 8 da manhã. O pastor está aqui para orar, para deixar uma palavra, talvez um cafezinho preto. Se você pode vir, venha. Não tem nada melhor do que começar o dia com uma oração, com uma palavra de Deus, né, para o seu coração. Também às quartas-feiras temos a reunião de oração pelo Zoom. Se você não participa, se você não tem participado, você está perdendo. Porque é uma ótima oportunidade de estarmos orando a Deus em família, em igreja, intercedendo uns pelos outros. Tá? Não perca essa oportunidade. Toda quarta-feira, o link é colocado no aplicativo da igreja, no WhatsApp da igreja, e é feito pelo Zoom. E é muito legal que nós contamos as vitórias recebidas, contamos os nossos problemas, e ali nos alegramos e oramos a Deus. E na sexta-feira, no dia 24, às 7 da noite, teremos o grupo de conexão, e será na casa do Brian e da Marta. O Brian disse, né, que em maio vai ter a reunião dos homens, ele quer na casa dele, porque ele vai ficar um tempo aí de recesso, né? Então, o Brian mora em Apple Valley, o endereço vai ser também colocado no WhatsApp da igreja. Então, quem puder participar também é muito bom. Cada um leva uma comidinha gostosa, e a gente ali se alimenta fisicamente e depois, né, se alimenta da palavra de Deus. No dia 25, meus irmãos, às 3 da tarde, salve essa data, nós teremos o treinamento de capacitação para a igreja. E o tema, está ali? Não. Isso, o tema será Pessoas em Primeiro Lugar. O gerenciamento à luz da palavra de Deus. Um treinamento para líderes, para quem já é líder na igreja, por favor, venha. Dê o seu nome para o pastor. O pastor está providenciando material, providenciando um lanche. Então, assim, vai ser um momento muito especial. E mesmo você que não é líder, venha participar também. Que eu tenho certeza que você vive uma vida secular, de trabalho, de família, e é um bom aprendizado, né? Um aprendizado à luz da palavra de Deus. Maio está chegando. Maio está chegando, o verão, os cultos no parque, muito bom. E maio é o nosso mês da família, que também temos um tema. Um legado de fé alcança gerações. E o versículo de referência encontra em 2 Timóteo 1:5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Então, que a fé habite em nossa igreja também, amém? Teremos, como eu disse, no mês de maio, a reunião dos homens, que será na casa do Brian também. Todos os homens, por favor, compareçam. Eu tenho estado mais presente, né? Eu fiquei um tempo ausente, mas é muito bom. O Kevin tem dado um estudo ótimo, gente. Muito bom. E o português dele é excelente. Limpeza de primavera. Como todo ano sabemos, a Palmec, ela faz uma parceria com a gente, né? Ela solicita que estejamos ajudando. E esse acontecerá no dia 9 de maio, das 9 ao meio-dia. E aí, como a gente sempre diz, quanto mais mãos, mais fácil fica. Então, se todo mundo puder vir, será feito rapidamente e a gente pode seguir com o nosso dia. Afinal, a gente quer a nossa igreja limpa, a gente quer a nossa igreja arrumada. Gente, as nossas crianças estão lá dentro e eles fazem uma bagunça que vocês não têm noção. Então, é sempre bom limpar um carpete, limpar as áreas que a gente usa social, junto com a Palmec. Então, por favor, venham também.
trabalhar para o Senhor, amém? Retiro da igreja está chegando. E esse ano será dia 4 a 7 de setembro, no Ironwood Spring Christian Ranch. Está aberto para membros da igreja. E informações, tem um papel lá atrás. Por favor, se você deseja informações sobre o nosso retiro, coloque o seu nome, telefone lá atrás. O pastor vai estar entrando em contato e explicando os detalhes desse evento, amém? E também é muito bom, gente. A gente tem surpresas, né, que vão ser preparadas, acredito. Todo ano tem. O ano passado foi a noite do Oscar. Todo mundo amou, gente. Foi maravilhoso. Então, você que é membro, você, por favor, participe. Temos ainda 4 meses, talvez. Dá tempo de se programar, de se preparar e participar e ter comunhão com a sua igreja. Essa é a igreja que amamos e servimos, amém? Então, nada mais importante do que estarmos em família. A igreja também agradece pelos dízimos e pelas ofertas. E deixamos um versículo em 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém? Então agradecemos, temos o nosso trabalho, sabemos que aquilo que nós retornamos é o que agradecemos a Deus por todos os bens que Ele tem feito por nós, amém? E também pedimos voluntário para o ministério infantil, né? Temos aí o Samuel, temos a Natália que estão indo embora, estamos perdendo 2 voluntários. Então, que Deus coloque no seu coração, meu irmão, minha irmã, o desejo de servir. Se você tem esse desejo, por favor, procure a Tati, procure o pastor. Não importa se você tem capacidade ou não. O nosso Deus é quem capacita. Amém? E queremos, por último, orar pelos aniversariantes. Né? Tivemos o Tyler no dia 14, filho do Guga e da Karine. Tivemos o Kevin também, no dia 16. E o Iago no dia 18 de abril. Amém? Vamos orar por eles. Amém? Deus querido e Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida do Tyler, pela vida do Kevin, pela vida do Iago, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame as suas bênçãos, Pai, sobre a vida deles, Senhor Jesus. Que o Senhor derrame, Pai, a tua presença, Pai. Que o Senhor os acompanhe em toda a trajetória da vida deles, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa dar a eles o desejo de servir e o desejo, Pai, de ser crente até a morte, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, possa abençoá-los constantemente, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Muito bem, depois dos avisos dados, nós queremos agora compartilhar a palavra de Deus, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Temos falado, né, uma série chamada Igreja Relevante. O que a igreja deve fazer para ser relevante? Então, uma igreja relevante, nós queremos realmente pegar o que é realmente que Deus espera de nós como igreja que vai fazer diferença. Diferença no mundo onde nós estamos vivendo. E nós falamos o primeiro sermão sobre Jesus presente no meio da igreja. E domingo passado nós falamos sobre a igreja de Éfeso, porque essa série é baseada nas 7 igrejas do Apocalipse, que escrita ali em Apocalipse. E a igreja de Éfeso, ela precisava ser relevante ao ver restaurado o seu primeiro amor. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está aqui, você que está em casa, você que ouviu o sermão. Durante a semana, até onde você se lembrou, se arrependeu e voltou à prática das obras do primeiro amor? Essas 3 palavras ficaram no meu coração durante a semana toda. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das obras que você deixou de fazer. Eu fiquei todo dia, sério, hoje de manhã, na hora que eu desci, acordei, desci para o meu office lá para poder reestudar o sermão, orar, ler a Bíblia.
essa palavra ecoava no meu coração. Lembra, Elcio. Lembra de onde você caiu? Se arrependa e volte à prática. Às vezes a gente não é que a gente caiu no sentido de pecado e tudo, mas a gente deixou de fazer algumas coisas que fazíamos e nós sabemos que está errado ao abandonarmos aquilo. E o que Deus quer é que a gente faça de novo. A gente não deixe que isso morra em nós. Lembra que eu falei que o abandono lá do amor não é algo que a gente faz uma vez só, é algo contínuo. A palavra abandonaste o primeiro amor é uma atitude que a gente vai replicando, e daqui a pouco, aí a Bíblia fala que nos últimos dias o amor esfriará do coração de quase todos. Eu falo, Senhor, que não seja do meu coração. E nessa manhã nós queremos falar sobre outra igreja, outra carta que foi escrita àquela igreja, e é a igreja de Esmirna. Segunda carta é escrita à igreja de Esmirna. E eu dei o seguinte tempo. A igreja fiel em meio ao sofrimento. Eu quero ler com vocês esse texto, que está em Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11. Apocalipse 2, verso de 8 a 11. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, nós vivemos uma cultura, e eu gostaria que você, se não concorda, você pode me falar. Não é bem assim. Mas eu acredito que todos nós vamos concordar com essa afirmação. Nós vivemos uma cultura em que ela mede o sucesso por conforto. Se você tem sucesso, você tem conforto. Se você tem sucesso, você tem estabilidade e prosperidade. Ou seja, sucesso é medido por conforto, estabilidade e prosperidade. É assim que a gente sabe. Uma pessoa ela tem sucesso, então ela tem conforto financeiro e material, ela tem estabilidade, ela não vive enfrentando problemas aí com o mercado de ações. Não! Ele está estável. E ele tem prosperidade, ele está prosperando cada vez mais. Essa é a receita cultural de sucesso. Mas eu gostaria de mostrar e falar para vocês que o Evangelho, ele apresenta uma métrica, ele apresenta uma ideia, ele apresenta um conceito totalmente, completamente diferente disso. No reino de Deus, o sucesso não é conforto. No reino de Deus, o sucesso não é estabilidade nem prosperidade. No reino de Deus, amado, o sucesso é fidelidade. Olha a diferença. E eu quero que a gente pense sobre isso nessa manhã. No reino de Deus, sucesso não é conforto, não é estabilidade, não é prosperidade. Sucesso é fidelidade. E a carta à igreja de Esmirna nos confronta com essa verdade de uma maneira muito clara. De todas as igrejas, são 7 cartas a 7 igrejas. Apenas 2 igrejas não recebem acusações. Apenas 2 igrejas não recebem repreensão do Senhor. De 7, somente 2, ao receber a carta, não receberam olha, vocês precisam mudar aqui. Vocês estão vivendo de forma errada aqui. Olha, vocês precisam se arrepender. Apenas 2. E uma delas é essa.
E uma dessas igrejas é Esmirna. E isso é impressionante, sabe por quê? Porque eles estavam sofrendo. A Bíblia fala que eles estavam sofrendo, a Bíblia fala que eles eram pobres, a Bíblia fala que eles estavam sendo perseguidos. Mas Jesus não corrige eles. Eles sofriam, eles eram pobres e eles estavam sendo perseguidos. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que eles precisavam ser corrigidos por isso. Sabe por quê, amados? Muito pelo contrário, Deus os elogia, Jesus os elogia. Isso nos ensina algo muito importante e poderoso, irmãos. Uma igreja, ela pode estar sofrendo, mas ser exatamente e estar exatamente onde Deus quer que ela esteja. Uma igreja pode não ter dinheiro, mas ela está exatamente no centro da vontade de Deus. E está exatamente fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. Sabe por quê, amados? Hoje nós vemos, quando nós vemos uma igreja passar por dificuldades, por lutas, por provações, a primeira tendência que a gente tem é procurar culpados. Pessoas começam a ir embora da igreja. Sério. Quem é o culpado? O que a igreja está fazendo que as pessoas estão indo embora? O que a igreja está deixando de fazer? A igreja passa por problemas financeiros. Nossa, alguém está em pecado. Vamos olhar a vida do tesoureiro, do pastor, que vai ver ele está roubando da igreja. Porque essa é um pensamento muito comum acontecer. A igreja enfrenta lutas. Nossa, algum momento não. A igreja está sendo perseguida. Temos que jejuar, por quê? Para descobrir quem é o Acã que está em nosso meio. Porque se a gente está perdendo a batalha, existe alguém com pecado no meio do povo, trazendo maldição para o meio da igreja. A tendência da gente é olhar dessa forma. Sabe, amados, a gente pensa logo, olha, alguma coisa está acontecendo, estão fazendo alguma coisa errada. Nós precisamos mudar o pastor. A igreja não está indo para frente por causa do pastor. Não é o pastor, é a liderança, é o conselho, são os líderes de ministério. Por que não está indo para frente? Alguma coisa na liderança está errada. E por aí vai. A gente sempre procura alguma coisa. Mas o interessante, amados, é que nós vamos ver aqui que nós podemos estar passando por lutas e dificuldades exatamente por estarmos fazendo o certo. Que nós podemos estar sendo perseguidos, que nós podemos estar passando por provações, por lutas, por sofrimento, que nós podemos estar passando, amados, por dificuldades, e sermos pobres, exatamente porque nós estamos fazendo o que é correto. A igreja de Esmirna, a cidade atual dela, a cidade ainda existe. Chama-se Izmir, na Turquia. Izmir, na Turquia. E o interessante é que era uma cidade também muito importante na Ásia Menor. E ela tinha algumas características que é sempre bom a gente ressaltar. Primeiro, era uma cidade rica e influente. Era um centro comercial estratégico, forte em desenvolvimento cultural. Esmirna era assim. Segundo, era uma cidade extremamente leal a Roma. Ela estava na Ásia Menor. Ela era, não uma cidade, ali dentro de Roma, mas era uma cidade que se mantinha extremamente fiel a Roma. Ela era conhecida pela sua fidelidade ao Império Romano. E tanto era assim, amados, que ela foi uma das primeiras cidades a construir um templo de adoração para o imperador. Eles construíram um templo e eles falaram que o imperador, ele não era apenas um rei, ele era Deus. E eles tinham um culto ao imperador, e eles tinham um templo construído, e Esmirna construiu isso. E eles então tinham um culto ao imperador. E nesse culto ao imperador, todos os cidadãos, eles eram pressionados a declarar uma coisa: César é Senhor. A palavra Senhor no grego é kurios, quer dizer dono, dono de tudo. César é kurios, César é dono. E o interessante, amados, é que isso não era apenas algo político. Olha, entenda, isso não era apenas uma questão política de dizer César é Senhor, no sentido de que ele é o Senhor aqui, porque ele é o imperador. Não, era num sentido religioso.
no sentido religioso. E quando você recusava a dizer que César era Senhor, você era tido como traidor, você era considerado um traidor, você era um rebelde. Isso era crime contra o Estado. Essa era a situação de Esmirna. E o interessante é que aí, então, essa cidade vivia um conflito. E aquela igreja vivia um conflito. Qual o conflito? Porque enquanto todos falavam, César é Senhor, os cristãos falavam, Yeshua é Curios, Jesus Cristo é Curios, Jesus é Senhor. Aí você entende por que Paulo, ao escrever nas suas cartas, ele fala assim, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pela ação do Espírito Santo, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Porque Senhor Jesus não é pronome de tratamento. O senhor Dena está aqui, o senhor Ivaldo está aqui, né? A senhora Débora. A gente usa o senhor e senhora como pronome de tratamento. Só que naquele sentido que eles usavam, era no sentido de identificação como Deus. Enquanto todo mundo falava, César é Cúrio, César é Senhor, César é Senhor, a igreja de Esmirna se reunia e falava, não, Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Ele é dono. Ele é dono de tudo. De tudo que eu tenho e de quem eu sou. Esse é o sentido da palavra Senhor aqui. E isso é muito forte, irmãos. Porque hoje nós falamos, Jesus é Senhor, mas Ele é Senhor de fato. Ele é Senhor da minha vida, da sua vida. Ele é dono de tudo. Amados, vamos falar a verdade, tem tanta coisa que a gente não dá para Ele, não é? Não, Senhor, eu dou isso. Mas quando Ele pede da gente aquilo que é importante para nós, o que a gente fala? Ah, não, Senhor, isso aí não, espera um pouquinho mais. Mais adiante, mais lá na frente eu dou. Quando eu tiver mais velho, eu dou. Quando eu tiver usado mais, eu dou. Quando eu tiver sobrando, eu dou. Nós temos a tendência de queremos dar para Deus aquilo que sobra, quando sobra, e se for no nosso tempo, do jeito que a gente quer. Só que Ele ser Senhor é eu dizer tudo que eu tenho, mas não é tudo que eu tenho. Eu sempre falo o que eu tenho, mas eu gosto muito mais da primeira frase. É tudo que eu sou, quem eu sou. Porque, amados, se quem eu sou é do Senhor, fatalmente tudo que eu tenho também é dele. Porque eu posso dar até o que eu tenho para o Senhor e não ser dele. Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13? Que alguém pode entregar todos os seus bens, que alguém pode entregar até o seu próprio corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não passa de quê? De barulho. Eu posso dar coisas para Deus, eu posso até dar meu corpo, né, como sacrifício, e Ele continua não sendo o Senhor da minha vida. Nós precisamos entender isso. Na carta de Esmirna, nós vamos aprender algumas coisas muito importantes para nós nessa manhã. A primeira delas é que Jesus se apresenta para ela como o Senhor da vida e da história. E eu quero que você pense nisso. Porque quando a gente está falando dessas cartas às igrejas de Apocalipse, nós vamos identificar. Eu falei sobre a carta à igreja de Éfeso, eu espero que a gente tenha se identificado com algumas coisas, sejam positivas e também aquilo que a gente precisa acordar. Porque na carta à igreja de Éfeso, tem coisas positivas. Eles eram dedicados, eles eram trabalhadores, eles não aceitavam heresias, eles não se misturavam com práticas erradas, eles faziam um monte de coisa que é certo, mas eles deixaram de fazer algo que era primordial, de praticar as obras do primeiro amor. E todas as cartas que a gente lê, a gente tem que pensar, Senhor, quem sou eu nessa história? Quem eu sou diante disso que está sendo falado aqui? E uma coisa importante para cada um de nós, e talvez você esteja vivendo isso, é que Jesus, Ele se apresenta como o Senhor da vida e da história. Apocalipse 2:8, Ele fala assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver.
É interessante que a primeira coisa que Jesus começa a falar não é sobre o sofrimento da igreja. Jesus não inicia falando: olha, igreja, eu sei que vocês estão sofrendo. Ó, igreja, eu sei as provações que vocês estão passando. Ó, igreja, eu sei que vocês estão sofrendo aí inúmeros problemas. Mas Jesus, ele não começa falando do sofrimento. Ele começa revelando quem ele é. E eu gostaria de dizer isso, irmãos. Nós, muitas vezes, estamos focados em nosso sofrimento. Nós, muitas vezes, estamos olhando para as nossas provações, para as nossas dificuldades. E nós esquecemos de olhar para aquele que é o Senhor das nossas vidas. Vamos tirar os olhos do problema e vamos olhar, como eu falei de Josafá agora há pouco, vamos olhar e botar os nossos olhos no Senhor. Ele fala: olha, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, ou omega, como alguns gostam de dizer. Ele fala, essa expressão aponta para uma eternidade. Eu sou eterno. Sabe quem eu sou? Eu sou eterno. Eu sou aquele que estava no princípio. Eu sou o primeiro. E eu sou aquele que vou estar no final. Eu sou o último. Amados, esse é o nosso Jesus, Senhor de toda glória. Ele é eterno, ele não tem princípio e não tem fim. E é por isso que em Jeremias ele diz: com amor eterno eu te amei. Eu acho lindo. Eu não sou amado com um amor que começou apenas quando eu nasci. No dia que eu nasci, dia 17 de setembro, não. Eu não sou amado por aquele ano que eu nasci, a partir dali não. A Bíblia fala que eu sou amado eternamente. O amor dele é eterno por mim e por cada um de nós. No sentido porque ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Sabe, amados, isso mostra o seu cuidado, a sua soberania. Isaías 44:6 diz: eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Não existe outro além dele, amados. Não existe outro além dele. Essa expressão, amados, aponta para a eternidade, para a soberania, para a autoridade dele. Ele tem autoridade e ele mesmo, Jesus falou: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade. Irmãos, esse é o nosso Jesus. É por isso que Jesus, ao falar para Esmirna, ele não começa a falar sobre sofrimento. Ele não começa a falar sobre problema. Ele fala: vocês sabem quem eu sou? Vocês precisam saber a quem vocês servem. Irmãos, a quem nós temos servido? A quem eu tenho servido? A quem você tem servido? Sabe, eu tenho falado, e de vez em quando eu falo, que parece que nós fazemos o nosso Deus, um Deus 3x4. Aquela fotografia, não tem a fotografia 3x4? A fotografia de passaporte é maior, mas a nossa 3x4 para fazer identidade antigamente, nossa, era horrível, né? Nossa, eu lembro da minha primeira foto de identidade, o cara me matou. Ele me botou lá sentado, falou: não pisque. Aí eu fiquei. E ele começou a mexer na máquina. E eu fiquei. Você é novo, você é menino, né? Quando eu fiz minha carteira, eu tinha 14 anos, né? Ia começar a trabalhar, e eu fiquei com os olhos arregalados, sem piscar, e ele mexendo na máquina, e eu falando: gente, se eu piscar, e ele foi. Amados, vocês não vão acreditar, na hora que eu fui piscar, ele bateu a foto. A minha foto era bem assim, quer ver? E o bicho era tão terrível, mas que ele não fez uma foto nova, não. Tirou a foto, está feita. Quando eu fui buscar a foto, gente, era tenebrosa. Eu já não era bonito. Eu já não era uma figura muito bonita de se ver. Mas com os olhos meio assim, tipo, eu segurei. Quando eu falei: agora vai. Aí saiu meio olho fechando. Irmãos, não, é sério. É uma foto das piores que você vai ver. Ainda bem que era 3x4. Porque se fosse ampliada, irmãos, era assustador. Mas sabe, aquela fotinha pequenininha, às vezes a gente pega um Deus que é tão grande, que a Bíblia fala que a presença dele enche toda a terra, que
os céus não podem conter a sua glória, nem a terra segurá-lo. Nós pegamos o nosso Deus e fazemos dele um 3x4, irmãos. E o pior, ainda falamos com ele, não pisque. Fica aí, estátuazinho, parado. Mas nessa manhã eu quero que todos nós entendamos uma coisa. O nosso Deus, ele tem todo o poder. Jesus, amados, ele está se identificando aqui com o próprio Deus do Antigo Testamento. Ele está dizendo o seguinte, olha, antes de Roma existir, eu já era Deus. Depois que Roma acabar, eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo Deus. Sabe, amados, aqui Jesus deixa claro uma coisa, que a igreja não está à mercê da história, da política. Irmãos, igreja não depende de reis, de presidentes, de senadores, de deputados. A igreja depende do Senhor da igreja. Eu sou o primeiro e o último. É Deus quem governa a igreja, irmãos. É por isso que a igreja ora pelos políticos. É por isso que a igreja ora pelos governos. Sabe por quê? Porque o maior abençoa o menor. Essa é uma verdade. E o interessante, amados, é que na história, eu quero dizer algo muito importante. Nada está fora do controle de Deus. Nada. Deus não pegou o Rodolfo e jogou lá. Rodolfo! O Rodolfo caiu no meio da história. E agora? O que é de mim? Não. Deus sabe a história dele. Deus conhece, Deus controla. Deus tem poder para orientar, para guiar. Nós não estamos à mercê da história, irmãos. O nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus cuida de nós. E ele fala, eu sou o primeiro e último, aquele que morreu e voltou à vida. Quando ele fala isso, ele conecta a sua identidade a um sofrimento. A morte dele foi sofrida, não foi? Aquela igreja sabia disso. Quando ele fala que ele morreu, ele está dizendo, olha, vocês sabem a morte que eu tive. E a morte de Jesus não foi uma morte sem sofrimento, foi uma morte sofrida. Ele foi morto de cruz, pregado logo de manhã, às 9 horas da manhã na cruz, faleceu às 3 horas da tarde, morreu rapidamente. Imagina, se for contar todas as dores que se passam por alguém crucificado, é algo terrível. A medicina mostra isso. Ele sofreu e ele falou, eu morri. Mas, amados, quando ele se identifica com a morte, ele fala, mas eu não permaneci morto. Eu morri, mas eu voltei à vida. Eu voltei à vida. Ele não é um Deus, amados, que está distante do sofrimento. Ele sabe o que é sofrer. A Bíblia fala em Hebreus que Jesus aprendeu a sua obediência através das coisas que sofreu. Esse é um texto para a gente explicar depois, fazer uma exegese desse texto. Mas é isso que fala. Ele aprendeu, ele sofreu. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou. Mas ele sofreu, ele morreu, ele enfrentou a dor, mas ele venceu a morte. E é isso que ele estava falando para aquela igreja. Olha, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Senhor da história. Eu não perdi o controle. Eu sei o que é sofrer, porque eu sofri. Mas eu quero que vocês lembrem de uma coisa. As coisas não acabam na morte, porque eu venci a morte. Romanos 14:8 diz assim, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. O sofrimento não é o fim da história. A morte não tem a palavra final. Quem tem Cristo, quem está em Cristo, tem a vida. É isso que ele falou. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É maravilhoso, irmãos. Olha que interessante. E que isso sirva de ânimo para cada um de nós. Você está sofrendo? Você está passando por dificuldades? Não pense que Deus não sabe, não pense que Deus não conheça, não pense que Ele não vê. Mas Ele está dizendo para cada um de nós nessa manhã, eu sou aquele que estou eternamente, eu sou o começo e o fim. Eu sou aquele que tem o conhecimento de todas as coisas. Eu sou aquele que sei o que é sofrimento. Eu sei o que você está passando.
Eu sei o que você está vivendo, eu sei a dificuldade pela qual você passa. Mas eu quero dizer, não termina no sofrimento, em mim termina em vida. Amados, a Bíblia fala que Jesus conhece profundamente o sofrimento daquela igreja. Apocalipse 2:9 diz assim: conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Olha que contraste. A Bíblia fala assim: conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. A palavra conheço aqui no grego é oida. Oida indica conhecimento completo e pessoal, íntimo. Ele fala: eu conheço você intimamente. Intimamente. Essa palavra, amados, ela indica um conhecimento íntimo, uma experiência próxima, um cuidado pessoal. Elisângela pode dizer que ela me conhece assim. Oida, usar essa palavra. Eu te conheço, Elcio. E segundo ela, ela me conhece tanto que se eu tento falar alguma coisa que não está correta, ela... Pelas minhas caras, ela sabe se eu aprontei ou não. Ela me conhece intimamente. Ela me conhece de uma forma pessoal, de relacionamento. Não é informação, irmãos, é envolvimento. Não é algo distante, é íntimo. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu conheço as suas aflições. Eu conheço a sua pobreza, eu sei. Eu gosto muito do que está escrito em João 10, versículos 2 e 4, que diz assim, 2 a 4. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amados, Jesus chama a gente pelo nome. Nós cantamos isso nessa manhã, não foi? Senhor, eu ouço a tua voz, porque me chama pelo nome. Amados, quem nos chama pelo nome não é qualquer um. Quem te chama pelo nome não é um Elcio da vida, um ser limitado e falho. Quem te chama pelo nome é o primeiro e o último. Aquele que conhece o sofrimento, mas que venceu a morte. Quem nos chama pelo nome é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aquele que tem todo o domínio e todo o poder. Aquele que diz, agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus que chama cada um de nós pelo nome, intimamente, pessoalmente. Ele diz, eu conheço a sua aflição. Eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço a sua pobreza. Interessante que essa palavra, aflição, ela significa pressão extrema, esmagamento. No grego, thlipsis. É isso que significa essa palavra. Eu conheço as suas aflições, uma pressão extrema, esmagamento. Amados, quantos de nós às vezes não nos sentimos assim? Espremidos, esmagados pela situação da vida, pelos problemas, pelas dificuldades, pela nossa incapacidade de resolvermos problemas. Quantos de nós estamos assim, sobrecarregados dessas coisas? E aí ele fala, olha, eu sei que esse não é um desconforto leve. Eu sei que essa é uma perseguição real. Ele está dizendo, olha, eu conheço vocês, eu sei que vocês estão sendo ameaçados, que vocês estão sofrendo violência, que há rejeição social. Eu sei o que está acontecendo com vocês. Ele faz questão de nos dizer isso. Em João 16:33 diz assim, neste mundo vocês terão aflições. Mas sabe o que ele mostra aqui para a gente? É muito interessante. É que sofrimento não significa fracasso espiritual, irmãos.
Não fique você pensando porque você está sofrendo, porque você está passando por aflição, porque você está sendo esmagado, porque você está sendo apertado, porque você está sendo prensado. Não pense que isso quer dizer que você está fazendo algo errado e que isso é algo ruim espiritualmente, não. Nesse contexto, Jesus mostra que é exatamente o oposto. Vocês estão passando tudo isso porque vocês estão procurando fazer a minha vontade. Sabe, irmãos, eu gosto muito disso, porque isso detona com essa teologia da prosperidade. Isso acaba com essa teologia de que a gente tem que ser rico, que a gente tem que ter dinheiro, que a gente não pode ficar doente, que a gente não enfrenta problema, que câncer não atinge a nossa casa, que divórcio não acontece entre os crentes, que não há problemas, né, financeiros entre nós, que o negócio do crente sempre vai prosperar. Aonde você botar a sola do seu pé é seu. Sabe, amados, essa teologia cor-de-rosa, que nós não vamos enfrentar dificuldades nenhuma, muito pelo contrário, aqui Jesus está falando, eu conheço o esmagamento, eu conheço a pressão que vocês estão sofrendo, e eu estou feliz com isso, porque vocês estão passando tudo isso por amor a mim. Pobreza, ele fala, pobreza, vocês são pobres. O interessante é que pobreza não é perda de coisas, mas é perda da fé. É isso que ele está falando. O interessante é que os cristãos, naquele tempo, imagina a cidade de Esmirna. Lembra que eu falei que o culto do imperador estava ali? Quem não adorava o imperador, adivinha o que acontecia? Ele era expulso dos mercados. É por isso que aquela igreja fala, olha, eu conheço a sua pobreza, vocês não têm dinheiro. Vocês não têm dinheiro, mas vocês são ricos. Que coisa, duas coisas totalmente diferentes, não ter dinheiro e ser rico. Eles eram excluídos, amados, economicamente por não participarem do culto ao imperador. Com isso eles tinham desemprego, fome, marginalização. Eles não podiam negociar, eles eram excluídos do mercado. Eles perdiam o seu sustento. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente seria crente aqui? Nós seríamos crentes, irmãos, cristãos aqui nesse contexto? Ô irmãos, a doença chega, a gente começa a reclamar, por que Deus permitiu isso? Carro bate, a gente fica desempregado, o dinheiro acaba. Senhor, agora, misericórdia, o que eu fiz? Eu sou fiel. Oh. Grande coisa. Grande coisa. Aquela igreja, irmão, estava fazendo tudo certo. E aí o pai olha para a mesa e não tem como botar comida para o filho comer. Por quê? Porque ele está fazendo alguma coisa errada? Porque ele está roubando? Porque ele cometeu um crime? Não. Porque ele teve coragem de dizer, Jesus é Senhor. Amados, eu ouso dizer uma coisa muito séria. Se nós parássemos de ter coisas materiais em nossas vidas, eu acho que 60% a 70% da igreja abandonava a fé. Sabe por quê? Porque hoje, 60% a 70% das pessoas que estão na igreja, elas estão na igreja apenas atrás daquilo que Deus pode dar, materialmente, fisicamente. E não dispostas a ter um relacionamento real com Ele. Jesus declara para eles, vocês são ricos. Tiago 2,5 diz assim, ouçam meus amados irmãos, não escolher Deus as coisas que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Aqui nós vemos a definição de riqueza. Riqueza, irmãos, para Deus não é dinheiro. É por isso que eu fico revoltado. Uma ira santa. Que dá vontade de pegar um azorague, aquele chicote de Jesus, entrar num templo e chicotear os vendilhões. Quando alguém vira e fala, você tem que demonstrar sua fé,
Se você tem fé, você tem que dar uma semente. A semente é o seu dinheiro. Irmãos, dinheiro para Deus nunca foi sinônimo de riqueza. Para Ele, sinônimo de riqueza, irmãos, é fé. Porque fé é o verdadeiro patrimônio espiritual. Para quem tem fé, colaborar financeiramente com a igreja, com missões, seja onde for, não é um peso, é uma alegria. Mas para quem ama somente o dinheiro, é um peso. Esse é o problema. Sabe, queridos, ele fala, vocês são pobres. Eu conheço a sua pobreza, mas vocês são ricos. Eu quero dizer, irmãos, se a igreja não tiver dinheiro, o problema não é esse. O problema é quando a igreja deixa de ter fé, uma fé genuína em Cristo. Ele continua, ele fala sobre uma oposição religiosa. Olha, vocês têm entre vocês a sinagoga de Satanás. Sabe por quê? Porque alguns judeus que estavam ali participando daquela cidade, eles denunciavam os cristãos às autoridades romanas. Olha, eles estão falando que Jesus é Senhor. Eles iam lá e denunciavam. E aí o que acontecia? Eles eram presos. E aí eu quero dizer uma coisa, irmãos, muito séria. Sinagoga de Satanás. Cuidado com discursos religiosos. Nem todo discurso religioso é espiritual e verdadeiro. Não acreditem em mim. Eu sempre falo isso. Não me ouçam como dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu tenho que ser um pregador da verdade. Não aceitem o que eu falo, porque eu estou falando. Aceitem o que eu falo se eu estou falando aquilo que é bíblico. Para isso, você tem que conferir na Bíblia. Você tem que ir para a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Cuidado com discursos espirituais, amados, quando na verdade não tem nada de espiritual. Discernimento essencial na igreja. Nós precisamos discernir quem nos ensina, quem prega, o que estamos ouvindo. Sabe por quê, amados? Religião sem Cristo pode se tornar um instrumento do mal. E é o que nós vemos hoje. Ao invés de guiar as pessoas para Deus, guia para o inferno. E aí, amados, finalmente Jesus chega no versículo 10. E ele chama a igreja uma fidelidade, mas uma fidelidade radical. Ele fala assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Este é o ponto central da mensagem. Ele fala, não tenha medo. Irmãos, a maioria de nós tem medo, sabe de quê? Sabe por que a gente tem medo de passar grande tribulação? De passar fome, de ser torturado, de ter as unhas arrancadas. Dói, não dói? Imagina. A gente levanta uma unha, já dói. Imagina você lá enfiando uma agulha assim dentro, assim. Tum, você fala, misericórdia. Imagina igual os cristãos amados, eles faziam, sabe como é que o imperador fazia? Esquentava uma chapa e botava a pessoa sentada em cima. João foi colocado dentro de um tacho de óleo. Foi frito. É verdade. Nós temos medo disso. Aí Jesus vira e fala, olha vocês, não tenham medo. O medo real, amados, não é da prisão, da tortura, da morte. O medo, amados, ele é natural, mas ele não pode governar a nossa vida espiritual. O medo, amados, não deve ser de sofrermos fisicamente. O nosso medo deve ser o quê? De estarmos afastados do Senhor, de estarmos distantes do Senhor. Isaías 41:10 diz assim, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amados, o medo pode até nos proteger fisicamente. A gente fica tanto com medo que a gente se guarda. Mas o medo, amados, pode destruir a nossa fé. Quando nós deixamos de fazer aquilo que temos que fazer por medo. Sabe, irmãos? A Bíblia fala, o amor lança fora todo. Irmãos, nós não podemos viver dominados e guiados pelo medo. E aí ele continua, sabe por que ele fala sobre a questão do medo? Não temas.
Ele fala assim no versículo 2, 10, parte B. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ele fala, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos. Que notícia boa, né? Se a pessoa chegar aqui, irmão, sabe que o ICE vai pegar todo mundo que está aqui, que não pode ficar e vai embora. E quem está legal? Quem está legal vai sofrer porque está querendo pregar o nome de Jesus. Vai todo mundo para a cadeia, para o cilindró. Aí você ia falar, misericórdia. Domingo que vem nem vou na igreja mais. Melhor ficar em casa, escondidinho, quietinho. A gente pensa, não pensa? Ter medo, irmãos, é algo que acontece. Irmãos, nós somos humanos, nós sentimos medo. Mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Aquela igreja ouviu isso. Vocês vão ser presos. Vocês vão sofrer todas essas coisas. Mas eu quero dizer para vocês que eu ainda estou no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Porque ele fala, essas coisas vão acontecer para prová-los. Prova, amados, não é para destruir, é para revelar quem somos e fortalecer a nossa fé. Ele fala, essas coisas vão acontecer durante 10 dias. Você pergunta sobre esses 10 dias aqui, isso aqui é um número simbólico indicando o quê? Eu determinei um tempo para isso. Nada foge do meu controle. O seu sofrimento não é para sempre. Eu determinei um tempo pelo qual você vai passar essa dificuldade. Salmo 30, verso 5. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Eu sei que às vezes a noite é longa demais. Não é? Parece que a noite nunca acaba. Parece que a gente está lá na Antártica e são 6 noites, 6 meses escuro. A noite não vem nunca. E a gente fala, Senhor, pelo amor de Deus. É normal, é. Sentimos isso, é. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, Deus já determinou, Deus conhece, Deus sabe o tempo pelo qual nós estamos passando. E Ele quer fazer isso para provar a gente. Para nos ensinar. E nós temos que entender isso. Aí ele fala sobre a fidelidade até a morte. Olha que coisa tremenda. Apocalipse 2, 10c. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Esse aqui é o chamado mais radical desse texto. Ele chama você para falar o seguinte: você tem que ser fiel até morrer. Hebreus fala assim, nós não somos daqueles que desistem, pois nós ainda não resistimos até o sangue. Será que nós somos assim? 2 Timóteo 4, 7 diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, fidelidade não é parcial. Ela não é emocional, ela não é circunstancial. Fidelidade é perseverar até o fim. Irmãos, eu vou falar uma frase aqui muito séria. Irmãos, a verdadeira fé, ela é provada no sofrimento. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, permanecer firmes é muito mais importante do que começarmos firmes. Muita gente fala, não, eu comecei a minha vida cristã, cheio de dedicação, cheio de fé, sempre, ok, e hoje, como é que está? O importante, irmãos, não é tanto como começamos, mas é como permanecemos até o fim. E aí nós vemos, amados, uma promessa para quem permanece até o fim. Apocalipse 2:11, ele fala, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte, Apocalipse 2:14 diz assim, o lago de fogo é a segunda morte. A primeira morte é a morte física. É isso que Apocalipse está dizendo. A segunda morte é a separação eterna de Cristo. Mas ele diz, aquele que for fiel, aquele que permanecer firme até o fim, ele não vai experimentar a segunda morte. Ele vai ter a recompensa. Porque eu sou o primeiro e o último. Eu sofri, mas eu tornei a viver. Ele fala, você também irá viver comigo. Encerrando, eu quero fazer algumas aplicações muito rápidas sobre essas realidades para a nossa igreja hoje. Hoje, nós como igreja precisamos redefinir sucesso.
Nós precisamos parar de olhar para a nossa igreja. A gente olha para a nossa igreja pequena, sem tanta gente, a gente fala, nossa, aquela igreja lá está tendo muito mais sucesso que a gente, aquele outro lugar lá está tendo muito mais sucesso com a gente. Será? Pode ser também. Não estou falando que porque eles estão ganhando muita gente, estão enchendo, não é sucesso. Mas nós precisamos redefinir sucesso. Porque hoje muitas igrejas medem sucesso por números, por estruturas, por visibilidade. Mas Jesus mede sucesso por fidelidade. Uma igreja pode até crescer, irmãos, e estar doente. Outra pode sofrer, mas estar saudável. A igreja precisa redefinir riqueza. Vivemos na era desse evangelho da prosperidade. Mas Esmirna mostra para nós que pobreza material não impede riqueza espiritual. Riqueza espiritual é discipulado profundo. E discipulado vale mais do que conforto. Presença de Deus, irmãos, vale mais do que recursos. Mais do que temos aqui instrumentos chiques, telão, LED, bancos almofadados, igreja maravilhosa. Mais do que isso, irmãos, nós precisamos ter a presença de Deus. Porque nós podemos ter toda essa estrutura e Deus não está aqui. Como nós podemos estar sentados no chão e Deus se revela entre nós poderosamente. A igreja precisa se preparar para a pressão. Talvez, irmãos, hoje, aqui entre nós, no nosso país, nos Estados Unidos, não haja uma perseguição física intensa. Mas há uma pressão cultural, há relativismo moral, há oposição ideológica. Nós sofremos pressão para o quê? Relativizar a verdade. Pressão para adaptar o evangelho. Medo de sermos rejeitados. Ai, as pessoas não gostam da gente. As pessoas não estão querendo. Nós temos que mudar a mensagem. Em nome de Jesus, nós não vamos mudar a mensagem do evangelho, irmãos. Nós não vamos mudar. A pergunta não é se virá a pressão. Ela vai vir, ela já está aí. A pergunta é como nós vamos responder a ela. A igreja precisa vencer o medo. O maior inimigo hoje da igreja, irmãos, não é perseguição, mas é o medo de perder. Sabia? Perder pessoas, perder reputação, perder conforto, perder posição. Esse é um medo. De que a gente tem medo? Da igreja ficar poucas pessoas, a gente tem tanto medo. Não, irmãos. Nosso medo não deve ser esse. E Jesus falou, não tenham medo, não tenham medo. A igreja precisa voltar à fidelidade radical. Parar de procurar popularidade, relevância cultural, mas sermos realmente relevantes como igreja, sendo fiéis à palavra do Senhor. A igreja precisa viver uma perspectiva eterna. Irmãos, nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. O nosso destino não é a terra. O nosso destino é a glória eterna com Cristo Jesus. Se isso for real para nós, nós vamos viver de maneira diferente. Concluindo, a igreja de Esmirna nos confronta com algumas escolhas. Conforto ou fidelidade? Segurança ou compromisso? Aprovação do mundo ou aprovação de Cristo? Hoje, Deus não está nos chamando para uma fé superficial, mas uma fé que diz, mesmo que me custe, mesmo que doa, mesmo que eu perca, eu permanecerei fiel. Você está disposto a isso? Mesmo que me custe, mesmo que doa, mesmo que eu perca, eu permanecerei fiel. E eu só quero encerrar com essa ilustração de Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna, discípulo de João. E a história conta que ele foi preso lá em Esmirna. E o imperador mandou prender ele. Por quê? Porque ele não aceitava o culto ao imperador. E amarraram ele para queimá-lo vivo. E viraram para Policarpo e falaram o seguinte: negue a Cristo e viva. Se você negar a Cristo, você vive. Sabe o que Policarpo falou? Policarpo respondeu assim: há 86 anos sirvo a Cristo. Ele nunca me fez mal algum.
há 86 anos, eu sirvo a esse Cristo. Ele nunca me fez mal algum. Como posso eu negar o meu rei? E ele foi queimado vivo. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Se Jesus escrevesse essa carta para a nossa igreja hoje, ele nos elogiaria pela fidelidade, ou ele nos corrigiria por estarmos buscando conforto e coisas desse mundo? Feche os olhos, vamos orar? Pai Celestial, que a Tua palavra ache lugar em nossos corações. Que tenhamos a coragem, ó Deus, de nos posicionarmos. Que Esmirna sirva de exemplo para nós. Que não tenhamos medo de nos posicionar, de sermos fiéis. Que não tenhamos medo de enfrentar as dificuldades e os problemas que surgirão, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle. Fortalece cada coração aqui, fala a cada um, anima, revitaliza, que essa palavra nessa manhã sirva de ânimo, que essa palavra nessa manhã sirva de, ó Deus, de bálsamo para o coração daqueles que estão enfrentando dificuldades, que eles saibam que outros passaram por isso, mas que o Senhor cuidou de cada um deles. Ó Deus, em nome de Jesus, opera isso em nós, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. As crianças... Eu sei, amados, que nessa série eu estou indo um pouquinho mais, né? Sempre 10 minutinhos a mais, mas é porque eu não posso deixar de falar essas coisas. Então tenha um pouquinho de paciência aí, tá bom? Estão vindo a prestação. Oh! Nossa, que lindinhos, olha. Tem mais. Acabou a classe, beleza. Então, hoje a gente começou a estudar sobre os milagres de Jesus, né? E hoje a gente aprendeu o quê? Sobre uma pessoa que Jesus ajudou a ver. Então, vamos lá falar o versículo? Bem, tu 10, 38. 8. As outras crianças... Liguei. Hoje a gente falou sobre a rainha Esther, como ela foi uma pessoa usada para salvar o povo de Deus. Eles jejuaram e oraram para que os judeus não fossem exterminados. Então a gente tem ali a rainha Esther, a Rebeca e o rei. A gente tem aqui o Isaac. Então, vamos lá falar o versículo de hoje, pessoal? Que temem ao Senhor. Salmos 115, 13. Amém. Amados, nós estamos chegando ao término do nosso culto. A Esther e o rei aí, ó. Vou te falar quem é esse rei, você não vai ficar tão feliz assim, não. A Esther vai, agora o rei, não era de boa, não. Vamos colocar de pé, nós vamos orar encerrando. Obrigado pela presença de todos. Domingo que vem estaremos aqui, né, juntos para mais um culto. Volte, participe. Durante a semana, venha. Irmão, se você quiser participar da capacitação, por favor, dê o nome hoje, porque eu preciso preparar as apostilas.
Então é aberto para todos, tá? De 3 às 5. Vai ser aqui de 3 às 4h30 até às 5, no sábado. Venha participar. Então é aberto a todos, mas dê o seu nome para que a gente possa ter o material suficiente para que você possa participar. Oremos. Pai Celestial, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado, ó Pai, por estarmos juntos, congregados, louvando e bendizendo ao Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que têm os seus negócios e precisam de clientes. Ó Pai, abençoe aqueles que precisam de trabalho. Ó Pai, cuida de nós, seja com nossas famílias, com os nossos casamentos, com os nossos filhos e netos. Cura, guarda, livra de todo mal, seja com a tua igreja. Abra as portas, ó Deus, de trabalho para quem necessita, em nome de Jesus. Ó Pai Celestial, confiamos e descansamos em Ti, porque o Senhor é Deus da história. Ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E que todo o povo de Deus diga... Os homens vão ajudar a guardar as cadeiras e tem um cafezinho lá atrás. Beleza, obrigado, Deus abençoe.